Bom dia, bom dia. Pelo jeito deu uma atrasadinha na aula do Luciano, né? Camila, bom dia. Deixa eu ver quem mais está aqui. O Ellerson, bom dia. Camila sempre chega no horário corretíssimo. Beleza, bom dia, bom dia. Opa! Aí, agora sim, deve ter terminado a aula lá. Camila Fonseca, bom dia. Thaís, bom dia. Tainara, Vinícius, Arthur. JP, bom dia. O Ellerson. Beleza, galera. Vamos chegando, vamos chegando. Camila, bom dia. Vinícius, Thaís, bom dia, bom dia, bom dia. Tava na aula do Luciano lá, acho que deu uma atrasada, né, pelo jeito, não é? Beleza, não tem problema não. Tem problema não. A gente espera um minutinho aqui. Ô, meu querido, bom dia. Ana Lúcia, bom dia para você também. Flávia, bom dia. Oh, delícia, gente. Que beleza, viu? Sabadão. Diogo, um abraço para você. Bom dia também. Ai, meu Deus do céu. É o velho Barreiro, né? Voltou. Gabizinha, bom dia. Maria Eduardo, bom dia. Gente, estou dando uma enroladinha aqui até que a galera entra na sala, tá? Oh, cara, isso aqui é característica, viu? Característica minha. Bom dia. Isabelinha, bom dia. É isso aí, cara. Sempre de bem com a vida, viu? Sempre de bem com a vida. Beleza, beleza. Pessoal, que nós, ô Ellison, sem consultar aí alguma coisa, que nós estamos estudando? Não sei não, cara. Dá uma olhada aí na tela, cara. Dá uma olhada aí. Propriedade física Aí, de compostos orgânicos. aí, menino. Então, nós estamos estudando as propriedades físicas de compostos orgânicos. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Hoje vai passar por aqui o Edgar, o Luciano e eu, tá? Disparadamente, a coisa mais importante que você vai aprender hoje é isso que eu estou falando para você: propriedades físicas de compostos orgânicos. Eu nem sei o que eles estão falando para vocês, não sei, mas com certeza isso daqui, assim, ó, isso aqui despenca em vestibulares. Eu sei que muita gente vai tentar FAMERP, FAMEMA, alguns vão para as escolas de São Paulo, né, VUNESP, USP, FUVEST, etc. O Enem, isso daqui, gente, é sério, viu? Isso cai muito em vestibulares e eu, assim, tentei ser o mais didático possível. E eu vou te falar uma coisa, viu, meu? Você pode até não acreditar, mas essa matéria aqui, propriedades físicas de compostos orgânicos, eu acho que você vai entender melhor assim do que se a gente tivesse em sala de aula. Porque assim, nessa modalidade, eu vou poder mostrar muita figura para você. Então você vai fazer você vai tirar uma fotografia mental das fotos e aí você consegue aplicar depois nos exercícios. Tá certo? Então prepare-se que vai ser uma aula muito importante e graças a Deus a nossa sala está, né, com bastante alunos, isso nos deixa muito felizes. Gente, então vamos lá. O que a gente estuda nesse assunto aqui? A polaridade de moléculas, as forças intermoleculares, fala sobre ponto de fusão e ponto de ebulição e no finalzinho a gente fala sobre solubilidade. Eu não vou correr não, galera, porque isso tem que ser aprendido direitinho. Eu devo começar hoje, assim, já fiz uma parte, né? Eu vou revisar a parte que eu fiz, dar um tanto novo de coisa hoje e na segunda-feira a gente termina isso daqui. Na segunda-feira a gente já começa isomeria, tá bom? Vamos dar uma lembrada rápida, revisãozinha. Ó, uma ligação iônica, ela sempre é uma ligação polar. Porque na ligação iônica você tem o polo positivo e o polo negativo, né? O cátion e o ânion. Agora, uma ligação covalente, ela pode ser apolar ou pode ser polar. Apolar é quando os elementos são iguais. Por exemplo, você tem cloro ligado no cloro. Essa ligação covalente é apolar, porque os átomos são iguais. Agora, se você tiver assim, ó, H ligado no F, os átomos são diferentes. Se os átomos são diferentes, você vai ter uma ligação covalente polar. Beleza, gente? Olha lá, ó. H ligado no H,
os átomos são iguais, a ligação é apolar. H ligado no Cl, os átomos são diferentes, a ligação é polar. Isso é polaridade de ligações. Agora, polaridade de... Gente, eu falei isso também para você, ó, quando a ligação é polar, a gente vai colocar um vetorzinho, né, chamado momento dipolo ou momento dipolar, que aponta sempre para o elemento mais eletronegativo. Isso daí, que eu acabei de falar para você, é polaridade de ligações. Agora, para fazer a polaridade de uma molécula, você precisa somar os vetores que você tem na molécula. Tá? Você soma os vetores e acha uma resultante. Se a resultante for igual a zero, se a soma de vetores for igual a zero, você vai dizer que a molécula é apolar. E se a soma dos vetores for diferente de zero, você diz que a molécula é polar. Eu peguei aqui um exemplo bem sossegado para você fazer, né, uma ideia inicial sobre o assunto. Ó, o CO2 ele tem 3 átomos, a água também tem 3 átomos. No CO2, a geometria é linear. Então, você vai colocar um vetor apontando para o O, porque ele é mais eletronegativo que o carbono, e aqui outro vetor apontando para o O, porque ele é mais eletronegativo que o carbono. Se você fizer isso, você vai ter 2 vetores de mesmo módulo, né, porque as ligações são iguais, na mesma direção, só que os sentidos são opostos. Tá? Esse vetor aqui, a hora que você somar, anula esse. Então, a soma de vetor aqui é igual a zero. Ó, o momento dipolar total é igual a zero. Então, o CO2 é uma molécula polar. Já na água, a geometria é angular. Então, os vetores eles não estão na mesma direção. Se você somar esse vetor com esse daqui, vai dar uma resultante diferente de zero. O momento dipolar total aqui é diferente de zero. Então, a água é uma molécula polar. Eu estou falando, eu estou revisando, galera, mas em qualquer momento você pode levantar a mão, pode abrir o microfone, pode me chamar no chat, que eu tiro sua dúvida, tá? Beleza? Agora o próximo. Isso daqui é matéria do Braga, tá? Geometria molecular. Só que eu fiz aqui uma revisãozinha, porque eu não estou preocupado em te ensinar só minha matéria. Se o assunto que eu estou te falando, ele é importante e engloba, né, inorgânica com orgânica, eu faço a revisãozinha para você. Gente, as principais geometrias moleculares são linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica. São as 5 geometrias mais importantes. Tem mais 2 que costumam cair em provas, mas o Braga vai falar para você. É a bipirâmide trigonal, certo? E a octaédrica. Essas são as geometrias que costumam cair. Aqui eu tenho alguns exemplos, mas isso daí o Braga trabalha com você. Chegou especificamente na minha matéria, que é a polaridade de compostos orgânicos. Eu estou dando química orgânica. Gente, eu vou te passar uma informação. Essa informação não tem jeito, todo mundo tem que ter. Ó, todo hidrocarboneto e toda a cadeia carbônica é apolar. Então, qualquer hidrocarboneto que aparecer numa prova, você tem que saber que é apolar. Apolar. Exemplo, benzeno, hidrocarboneto, apolar. Metano, hidrocarboneto, apolar. Acetileno, hidrocarboneto, apolar. Tá? Então, hidrocarboneto, todo hidrocarboneto é apolar. Toda a cadeia carbônica é apolar. Gente, agora eu tenho 2 dicas aqui que te ajudam demais a determinar a polaridade de uma molécula, inclusive lá na aula do Braga. Ó, quando no carbono você tem 4 ligantes iguais, não precisa saber quem são os ligantes. Se forem 4 ligantes iguais, com certeza a molécula vai ser apolar. Por exemplo, ó, tetracloreto de carbono, tetracloreto metano. No carbono tem 4 ligantes iguais. Essa molécula aqui com certeza é apolar. Agora, se pelo menos um desses 4 aqui for diferente, ó, se pelo menos um átomo for diferente, a molécula será polar. Então, aqui eu tenho, ó, um átomo de hidrogênio que é diferente dos 4. Então, essa molécula aqui, ela já é polar. Só um detalhezinho, pessoal, ó, esse composto aqui, ó,
Deixa eu voltar aqui, por favor, ó. Aqui, peraí. Ó, esse daqui é o tetracloreto de carbono, ou tetracloreto metano, esse daqui. Ele é apolar porque os 4 ligantes do carbono são iguais. Esse daqui é o tricloreto de carbono, ou tricloreto metano. Pode falar os dois nomes, triclorometano, tá? Ele também é conhecido no comércio como cloroformo. Então, ó, triclorocarbono ou triclorometano, ele é mais conhecido como clorofórmio, usado para fazer lança-perfume. Tá certo? Agora, gente, vamos lá, ainda é revisão. Normalmente, um composto orgânico, ele tem uma cadeia carbônica e um grupo funcional, certo? Os compostos orgânicos normalmente são desse jeito aí. Por exemplo, se você pegar um álcool, você vai ter o grupo funcional OH ligado numa cadeia carbônica. Se você tiver um aldeído, você vai ter o grupo funcional C-OH ligado numa cadeia. Então, os compostos orgânicos, normalmente, eles têm uma cadeia carbônica e um grupo funcional. Pessoal, eu acabei de te falar, toda a cadeia carbônica é apolar. Então, a cadeia carbônica dos compostos orgânicos, ela é sempre apolar. O grupo funcional, geralmente, ele é polar. Tá? Então, o que vai acontecer? Vamos interagir aqui. Eu não vi, a Milene está na sala hoje ou não? Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui. Uai, eu não estou vendo a Milene, não. Eu tô. Uai, deixa eu ver aqui, ó. Não te achei aqui. Eu não consegui. Mas tudo bem, o importante é que você está. Milene, ó, num composto orgânico, eu tenho a cadeia carbônica e tenho o grupo funcional, certo? A cadeia carbônica é sempre apolar. O grupo funcional normalmente é polar. Então, fica fácil para pensar. Quando a cadeia carbônica aumenta a parte apolar do composto, ele fica mais apolar. Agora, se você colocar mais grupos funcionais no composto, você está colocando coisa polar. Então, a polaridade dele aumenta. Gente, essa matéria não é difícil, mesmo quem está vendo pela primeira vez esse assunto, vai aprender, porque é muito sossegado. Olha só, ó, vou dar uma repetida aqui. A cadeia carbônica é apolar, o grupo funcional, ele é polar. Então, se nós aumentamos a cadeia carbônica, a polaridade diminui, porque você está colocando coisa polar. Agora, se você colocar mais grupos funcionais, você está colocando mais coisa polar, a polaridade aumenta. Ah lá, ó, isso que eu acabei de falar está aqui. Ó, aumenta a cadeia, diminui a polaridade, porque a cadeia é apolar. Agora, se eu colocar mais grupos funcionais, eu aumento a polaridade do composto. Gente, todo mundo aqui na sala já prestou o Enem. Você concorda comigo que todos os anos, desde o primeiro Enem até o último do ano passado, você concorda que caiu esse assunto aqui? Esse assunto cai mais ali na FAMEP, ali na FAMEMA, na FUVEST, na Unicamp. Gente, esse assunto ele cai muito em vestibulares. Por quê? Porque ele é muito prático, ele está muito ligado ao cotidiano. Por exemplo, ó, médicos usam isso daqui, engenheiros usam isso daqui, certo? Por isso que o vestibular pede muito esse assunto. Gente, vamos dar um exemplo aqui. Ó, OH ligado em carbono saturado, isso aqui é um álcool, beleza? O que a gente falou para você? O grupo funcional, normalmente ele é polar. Toda a cadeia carbônica é apolar. Então, para você decidir sobre a polaridade de uma molécula como um todo, você vai olhar se a parte polar prevalecer, a molécula como um todo é polar. Se a parte apolar prevalecer, a molécula como um todo é apolar. Quando você tem uma cadeia carbônica pequena, vamos colocar aí até 3 ou 4 carbonos, normalmente o grupo funcional ele prevalece. Tá? Então, em compostos orgânicos com cadeia carbônica pequena e com grupo funcional polar, normalmente a molécula inteira é polar. Por exemplo, o etanol é uma molécula polar, dissolve na água, para você ter uma ideia. Aqui é a mesma coisa, ó, é um ácido carboxílico, tá?
O grupo funcional é polar, porque tem átomos muito eletronegativos aqui, ó, aqui é a mesma coisa, tá? E a cadeia carbônica é polar. Gente, só que a cadeia carbônica, a parte apolar é muito pequenininha, ó, certo? Então, a parte polar prevalece, aí a molécula como um todo, ela é polar. Joia? Aí, eu fiz um exercício, gente, e eu me lembro exatamente que eu parei aqui. Foi até o Ellerson que, né, trabalhou comigo nesses exemplos aqui. Eu peguei o metanol e peguei o etanol. Gente, o grupo funcional, a hidroxila, é comum aos dois, ó. Os dois têm a mesma, né, o mesmo grupo funcional, a mesma hidroxila. Tá certo? Agora, no etanol, nós aumentamos a cadeia em relação ao metanol. Tá certo? Então, no etanol, a parte apolar é maior do que no metanol. Então, nesse caso, o metanol é mais polar que o etanol. Você viu? Eu aumentei a cadeia carbônica, a polaridade diminuiu. Então, esse que tem menor cadeia carbônica é mais polar do que o outro. Certo? E no B, eu peguei o etanol e o etanodiol. Nesse caso, eu mantive a cadeia carbônica, ó, 2 carbonos, 2 carbonos. Então, a parte apolar é similar, tá? Só que aqui eu tenho apenas um grupo funcional, aqui eu tenho 2. Esse que tem 2 tem mais coisa polar, então ele é mais polar que o de cima. Basicamente é assim que eles pedem em vestibulares, tá? Gente, só que agora nós vamos fazer um estudo mais aprofundado, tá? Beleza? Então vamos lá. Agora vamos dar uma lembradinha das funções orgânicas. Ei, gente, que legal, ó. A gente sempre fica revisando, então aos poucos vai entrando na sua cabeça. Só para você ter uma ideia, na segunda-feira que vem, eu vou começar a discutir a isomeria nos compostos orgânicos. Só que quando eu vou falar de isomeria, a gente revisa as funções. Vou falar, por exemplo, assim para você, ó, álcool é isômero de éter. Hora que eu der o exemplo, você revisa. Tá bom? Então, química orgânica é muita coisa, mas a gente fica repetindo muito, por isso que você aprende direitinho. Olha aqui comigo, ó. Aldeído é quando eu tenho C dupla OH ligado numa cadeia carbônica. No aldeído, pessoal, eu tenho um átomo, o oxigênio, que é bastante eletronegativo, ligado no carbono. Então, o grupo funcional de aldeído, ele é polar, ó. A carbonila, né? C dupla é a carbonila. A carbonila no aldeído, ela é polar. Tá joia, gente? Deixa eu interagir com alguém aí. Gabizinha, tá com o microfone, Gabizinha? Não me engana não, viu? Por que você tá rindo, querida? Nada. Ué? Tá abusando da novata, que isso. É uma novata, né? Gabizinha, eu quero saber o seguinte, ó. No aldeído, eu tenho o grupo funcional, né? Que é polar, e a gente sabe que toda a cadeia carbônica é polar. Então, eu quero saber de você se os aldeídos, como um todo, são polares ou apolares. São. Ai, meu Deus, calma. Tô tranquilo. Os aldeídos, acho que são a molécula inteira, né? Isso, exato. Acho que são apolares. Então, a São resposta, polares, né? a Ai, meu Deus. resposta certa, Gabi, é depende. É, porque tem ligações polares e apolares, né? Exatamente. Então é assim, Gabizinha. Ó, se eu tiver uma cadeia carbônica pequena, ele vai ser polar. Agora, se eu aumentar a cadeia carbônica, se eu pegar, por exemplo, um aldeído com 8 carbonos, esse aldeído provavelmente vai ser apolar, porque a parte apolar dele aumentou demais. Entendi. Então eu nunca posso falar, tipo, que um aldeído vai ser isso ou aquilo. Eu tenho que olhar tudo. Ah, entendi. Perfeito, garota. Lá na química inorgânica, se a molécula é polar, ela é polar e acabou. Se ela é apolar, só que na química orgânica eu não posso garantir que uma função é polar ou apolar. Depende. Tá? Deixa eu dar uma voltadinha aqui, Gabi, que vai ficar melhor para você entender. Ó, deixa eu voltar aqui. Aqui eu tenho um álcool e ele só tem 2 carbonos. Agora, imagine que eu coloque aqui, ó, 7 carbonos ligados no OH.
Se eu colocar uma cadeia carbônica muito longa, eu aumento demais a parte apolar dele. Então aí a molécula já começa a tender mais a ser apolar. Entendi. Joinha? Joinha. Obrigada, Claudinha. Dá aquela risadinha para nós. Beleza, beleza. Ô, gente, Beijo. agora, ó, eu vou trabalhar com acetona, é o mesmo raciocínio. Mesmo raciocínio. Olha lá, ó, C-O, a carbonila ela é polar, a cadeia carbônica é polar. Então, se você pegar uma acetona pequena, por exemplo, a propanona, a acetona, essa que as meninas usam para tirar esmalte do dedo, certo? A acetona, ela é solúvel em água. Por quê? Porque a cadeia carbônica dela é pequena. Mas se você pegar, por exemplo, ó, octanona, que é uma cetona, essa cetona já vai ser apolar, ela não vai se dissolver em água, porque eu aumentei demais a cadeia carbônica dela. Aqui eu tenho um ácido carboxílico, ó. Ácido carboxílico é muito polar, porque além da carbonila ser polar, eu tenho a hidroxila que também é polar. Então, para você ter uma ideia, ácido carboxílico é mais polar que aldeído, por exemplo, mais polar que cetona, porque lá só tem uma polaridade na carbonila. Aqui não, ó. Eu tenho na carbonila e também na hidroxila. No éster, pessoal, mesma coisa, ó. O C-O do éster, ele tem uma polaridade. Então, ésteres pequenos são solúveis em água. Agora, ésteres grandes são insolúveis em água. Aleto de alquila, aletos orgânicos, tem halogênio ligado no carbono. Aqui, ó, halogênio, flúor, cloro, bromo e iodo, eles são muito polares, né? Então, nos aletos orgânicos, a gente tem também uma parte polar, que é o grupo funcional. No álcool, a gente já discutiu, né? A hidroxila é polar. Nas aminas primárias e secundárias, a gente tem também uma polaridade aqui, ó. O nitrogênio é muito eletronegativo. E no éter também a gente tem uma polaridade, porque o oxigênio é muito eletronegativo. Gente, essa tela aqui, esses slides, eu vou enviar para você depois passar para o seu caderno, tá? Agora, importante, carbonila, C-O, hidroxila, OH, amino, NH2, flúor, cloro, bromo e iodo, halogênios. Gente, eles são centros polares da molécula. Então, se você tiver uma molécula gigantesca e ela tiver uma carbonila, a carbonila vai ser polar. Ela é um centro polar na molécula. Se você tiver um amino, esse amino é um centro polar. As razões estão discutidas aqui, ó. Certo? A carbonila, a hidroxila, os halogênios e o N são centros polares em uma molécula. Ok? Aí, vamos dar uma lembradinha o que é uma substância anfifílica ou anfipática. Wellerson, bom dia, meu querido. Bom dia. Ou esse assunto, meu querido, nossa senhora, viu? Vestibular de medicina ama esse assunto. O NIUB todo ano cai, faculdades públicas, isso daqui cai bastante. Wellerson, você tem que dominar isso daqui, viu? Até agora tá de boa, né, Wellerson? Agora tranquilo. Agora deixa eu só te falar uma coisa. Você lembra o que é uma substância anfifílica ou anfipática? Você lembra? Se eu não me engano, a anfifílica é que ela, entre aspas, se daria bem com moléculas polares e apolares, né? Exato. É isso aí. Acabou, matou. Substância anfifílica ou anfipática é aquela que tem uma parte polar e uma parte apolar na mesma estrutura. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Ah lá, ó. Possui uma parte polar e uma parte apolar dentro da mesma estrutura. Gente, exemplo. Isso daqui, ó, C-O e o metal. Isso aqui é um sal de ácido carboxílico, ok? Ele tem aqui o grupo funcional que é muito polar, ó, porque inclusive aqui é uma ligação iônica, ó. Meu Deus, esse grupo aqui é extremamente polar. Toda a cadeia carbônica é apolar. Então, nós temos uma parte apolar na estrutura e uma parte polar. Portanto, aqui nós temos uma substância anfifílica ou anfipática.
Outro exemplo, ó, esse daqui, gente, ó, C-O, O e o metal é um sal de ácido carboxílico. Agora, se eu tiver SO3 e o metal, é um sal de ácido sulfônico. Então, à esquerda, sal de ácido carboxílico, sal de ácido graxo. À direita, sal de ácido sulfônico. Você tem que saber, viu? Sal de ácido carboxílico é um sabão. Sabão é um sal bom. Sabão é um sal bom, certo? Então, ó, sal de ácido carboxílico é sabão. Agora, sal de ácido sulfônico é detergente. Então, à esquerda eu tenho um sabão, à direita eu tenho um detergente. Nos dois, a gente tem uma parte apolar, que é a cadeia carbônica, e uma parte polar, que é o grupo funcional. Então, os dois são substâncias anfifílicas ou anfipáticas. Milene, bom dia de novo para você, Milene. Bom dia. Deixa eu ver se você vai lembrar. As substâncias anfifílicas ou anfipáticas, né? Elas podem alterar, elas podem diminuir a tensão superficial da água. Você lembra como chama a substância que diminui a tensão superficial da água? Não. Não? Então agora você vai lembrar. Você chama de tensoativo. Opa, alguém me chamou aqui, peraí. Isso, garoto, isso. Ou, tá matando a pau, é meu. Beleza, viu? Ó, as substâncias anfifílicas, elas podem diminuir, elas podem modificar a tensão superficial da água. Então, elas são chamadas de tensoativos ou surfactante. Qual é a condição para uma substância ser tensoativa ou surfactante? Gente, ela precisa ser anfifílica. Como assim anfifílica? Ela tem que ter uma parte polar e uma parte apolar. Tá legal? Elas são tensoativos ou surfactantes. Milene, lembrou agora, né? Lembrou. Lembrei. Agora deixa eu aproveitar que você ligou o microfone e te fazer uma pergunta. Quando na mesma estrutura tem uma parte polar e uma parte apolar, é anfifílica. E se na mesma estrutura tiver uma parte com caráter ácido e uma parte com caráter básico, como é que é dito nesse caso? Ai, é uns nomes esquisitos. Anfótero. É. Anfótero. Então, ó, molécula anfótera é a que tem caráter ácido e caráter básico simultaneamente, na mesma estrutura. Anfótera. Agora, anfifílica é quando tem uma parte polar e uma parte apolar dentro da mesma estrutura. Gente, que revisãozinha bacana, hein, meu? Que revisãozinha bacana. Deixa eu ver o que eu tenho aqui na sequência. Bom, agora a gente vai falar das interações intermoleculares. Moçada, meu Deus do céu, isso é muito importante. Acho que o Elerson quer fazer uma pergunta. O Elerson, pode falar. Qual o exemplo de alguma molécula anfótera, por favor? Acho que o exemplo mais importante que cai em vestibular são os aminoácidos, certo? As aminas, elas têm caráter básico. E o ácido, óbvio, nem tem caráter ácido. Então, aminoácido, ele tem uma parte ácida, que é o ácido, e uma parte básica, que é a amina. Então, aminoácido é anfótero, o Elerson, por exemplo. Certo, obrigado, Cláudio. Beleza? Bom, então eu vou falar agora das interações intermoleculares. Gente, só que é o seguinte, ó, quando a substância está no estado gasoso, as moléculas estão muito longe uma da outra, tá? Então, as interações intermoleculares não se manifestam nas moléculas do estado gasoso. Então, quando eu estudo interações intermoleculares, eu estou trabalhando com a molécula ou no estado sólido ou no estado líquido. Tá legal? Quais são as ligações intermoleculares que existem? Dipolo induzido, dipolo permanente, ligações de hidrogênio e a interação íon-dipolo. São 4 interações entre moléculas que existem na química. Na orgânica, costuma aparecer os 3 primeiros. O último aqui quase não aparece. Só que no Enem, das 2 últimas provas, eles colocaram esse íon-dipolo aqui, ó. Tá? Então, a gente agora... toda vez que vai falar desses 3 aqui, que são os mais importantes, a gente lembra desse 4º aqui.
Gente, eu vou falar uma coisa para você aqui, muito importante. Ó, me ajuda aqui, por favor. Presta atenção aqui, por favor. Eu vou trabalhar com você, olha lá em cima, ó. Olha lá em cima. Interações intermoleculares. Então, eu estou discutindo as ligações, as interações entre moléculas, que tem entre uma molécula e outra molécula, entre as moléculas, tá? Porque a gente, por exemplo, vamos pegar a água, H2O. Ó, entre duas moléculas de água, eu tenho uma interação intermolecular. Só que lá dentro da molécula, nós temos também ligações, ó. Ok? Só que as ligações dentro da molécula são chamadas de ligações intramolecular ou interatômicas. O que eu vou discutir são as ligações entre as moléculas. Entre duas moléculas de água, como chama a interação? Entendeu? Não é a intra que eu vou discutir. Eu vou discutir a intermolecular. Aqui à direita, ó, de novo. Se você pegar HCl no estado líquido, você vai ter entre as moléculas aqui uma ligação do tipo dipolo permanente. Lá dentro da molécula é ligação covalente. Entre os átomos é ligação covalente. Não é isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo essas daqui, ó. Eu estou discutindo as interações entre as moléculas. Beleza, gente. A primeira que eu vou discutir é a dipolo induzido. Gente, eu posso falar 4 coisas. Eu posso falar, na verdade, 5 coisas. Eu posso falar só dipolo induzido. Eu posso falar dipolo induzido, porque é sempre interação entre duas moléculas. Eu posso falar dipolo induzido, dipolo instantâneo. Eu posso falar forças de dispersão de London e eu ainda posso falar forças de Van der Waals. Certo? Então, ó, presta atenção. Isso tudo que está aqui na lousa é sinônimo. Dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo instantâneo, forças de London, forças de... Isso tudo aqui é sinônimo. E quando aparecem essas interações aqui, Milene? Quando essas interações elas aparecem na química? Ai, Claudinha, eu sou muito ruim nessa matéria, mas eu acho que é Mas então você vai ter que ficar... Como é que você falou? quando a molécula é apolar. Isso, perfeito. Aí, ó, ocorre entre moléculas apolares. Milene, mas só que é o seguinte, ó, você vai ter que dominar muito bem esse assunto, viu? E assim, ó, a apostila, na parte de exercício, sim, tá perfeita a apostila. Tá perfeita. Eu não sei se vai dar tempo hoje, né? Mas eu vou fazer todos os de fixação com vocês e os propostos estão excelentes. Então, por favor, vamos ficar bom nesse assunto. Gente, então, ó, dipolo induzido aparece quando a molécula for apolar. Você pode falar dipolo induzido só, pode falar dipolo induzido, tá aí que eu já comentei com você, certo? Exemplo, ó, o CO2 é uma molécula apolar. Então, entre moléculas de CO2 no estado líquido e no estado sólido, vão aparecer dipolo induzido, certo? Essa molécula aqui, ó, também é apolar. Toda molécula trigonal plana com 3 ligantes iguais é apolar. Aqui, ó, soma dos vetores deu 0. Ela é apolar. Então, entre moléculas do cloreto de boro, tricloreto de boro, também vai aparecer dipolo induzido. E aqui nós temos o metano, hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto é apolar. Então, entre moléculas de hidrocarboneto, que são apolares, sempre eu vou ter as forças de Van der Waals, ou dipolo induzido, ou forças de London. Certinho? Gente, aí, deixa eu te explicar só uma coisinha, por favor, isso é muito legal, gente, é muito importante saber isso. Bom, se a molécula é apolar, é óbvio que as cargas estão distribuídas de uma forma homogênea. Então, uma molécula polar eu representaria assim, ó. Ok? Eu represento desse jeito aqui, sem colocar sinais, né? Sem colocar carga, porque elas são apolares. Só que a substância ela não está parada no sistema, ela fica se movimentando. Então, uma molécula pode se chocar com outra molécula, tá? Quando uma molécula apolar se choca com outra molécula apolar, pode acontecer que as cargas sejam jogadas para um canto da molécula, para um lado da molécula.
Tá? Então, vão aparecer alguns polos instantâneos. Esses polos aqui, ó, eles não são polos definitivos. Eles só apareceram porque as moléculas se chocaram. Beleza, moçada? Daqui a pouquinho, eles vão desaparecer e a molécula volta a ficar daquele jeito ali. Mas o fato é o seguinte, houve choque, apareceram esses polos. São polos instantâneos. Gente, só que quando aparecem esses polos aqui, o polo negativo de uma molécula, olha aqui, ó, o polo negativo de uma molécula, ele induz, ele atrai a parte positiva de outra molécula. Por isso que eu chamo de polo induzido. Eu posso falar de polo induzido, eu posso falar de polo induzido, de polo instantâneo. Força de London, força de Van der Waals. Não são polos permanentes, eles só apareceram por causa do choque e por causa da atração aqui, ó, da indução. Mas daqui a pouquinho eles desaparecem e a molécula volta a ficar ao normal. Depois tem outro choque, tem outra indução, ela volta. Você entendeu? Então isso aqui são polos instantâneos, não são definitivos. A molécula como um todo, ela não tem polo, só aparece o polo por causa desses choques. Tem pergunta para fazer? Pode me interromper, viu? Tá? Gente, agora, de novo, cara, eu não sei como é que você não aprende. Eu repito isso cada 5 minutos. Todo hidrocarboneto é apolar. Todo hidrocarboneto é apolar, certo? Então, entre moléculas de hidrocarbonetos, temos as interações de polo induzido, ou força de Van der Waals. Se você pegar, por exemplo, ó, metano no estado líquido, você vai ter força de Van der Waals, de polo induzido. Se você pegar o benzeno, que já é um líquido a temperatura ambiente, entre moléculas de benzeno, eu tenho de polo induzido. Tá certo? O metano, por exemplo, ó, acabei de te falar, ele é apolar. Então, entre moléculas de metano, eu vou ter a de polo induzido. Gente, mas você percebeu? Você percebeu como eu sou esperto? Ó, eu estou te falando de interações intermoleculares. Só que eu estou assim, aproveitando e lembrando com você a geometria, por exemplo, do metano. O carbono no metano, ele só faz ligações simples. Quando o carbono só faz ligações simples, a hibridação dele é sp3. E toda vez que a hibridação for sp3, a geometria vai ser tetraédrica e o ângulo entre as valências vai ser 109 graus e 28 minutos. Tá bom? Então, o metano é um hidrocarboneto, ele tem geometria tetraédrica espacial, ângulo entre as valências 109 graus. E ele é apolar, porque todo hidrocarboneto é apolar. Então, se você pegar moléculas de metano no estado líquido e no estado sólido, você vai ter a dipolo induzido. Aqui, né, é só para lembrar a geometria, tá? E só um detalhezinho. O carbono tem uma eletronegatividade 2,5. O hidrogênio é 2,1. Então, veja que a diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio é muito pequena. Tá? E também devido à geometria, os vetores se anulam. Por isso que o metano é apolar. Por isso que todo hidrocarboneto é apolar. Tá certo? Porque a soma de vetores é igual a zero. Sempre nos hidrocarbonetos a gente vai ter molécula apolar. Pessoal, dipolo permanente fica para a próxima aula. Às 11h45 a gente volta, ok? E aí eu falo, aí a gente termina esse assunto aqui, tá bom? Gente, por enquanto, obrigado, viu? Obrigado. Bastante alunos na aula por ser um sábado frio. Fiquei satisfeito, né? Os principais alunos estão aqui. E aí, 11h45 a gente volta. Até daqui a pouquinho. Beijão para todos vocês, por enquanto. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Vamos tomar uma aguinha, né? Vamos ao banheiro, escova esses dentes aí, que você nem fez isso ainda hoje, toma um café e se prepara para a próxima aula, deve ser a aula do Luciano. Tá ok? Beijo, até daqui a pouco. Beleza, beleza. Legal, eles vão interromper a nossa transmissão daqui a pouquinho. Ó, quer ver? 10, 9, 8,
7, 6.